Ótimo. Estou aqui na sala já com o Fernando Horta, vou embarcá-lo aqui. Horta, muito boa tarde, tudo bem? O som está fechado, Horta. Pronto. Bom dia, Dai, comigo. Aliás, boa tarde. Boa tarde já, filhão. Tranquilo. Eu estava pensando aqui se tem no Prêmio Best a categoria do comentarista mais otimista para a Frentex. Essa eu queria concorrer, Dai. As pessoas ficam falando, e isso é maldade da oposição, ficam falando que eu sou muito pessimista. Nada, estou sempre feliz aí, né? Tu vê, quem sabe a gente consegue ir se livrando dos fascistas pagando passagem para eles fugirem para os Estados Unidos. O que tu acha? Minha passagem, minha vida, Daiane. A gente podia começar a mandar um monte de gente para lá, né? Pois é, ó, o caminho tem várias opções aí, né, para fazer certas coisas aqui. O StreamYard está meio pirado, não sei o que está acontecendo. Eu posso fazer algumas operações como essa, por exemplo, mas não consigo trocar de página. É muito louco isso no StreamYard. Eu quero colocar você maior, mas eu não consigo colocá-lo. Porque você não consegue clicar com o mouse e trazer de um lado para o outro? Exatamente, coisa que a gente sempre faz aqui, ó, arrastando, e não consigo trocar. Não vai. Não vai. Eu acho que é isso. Eles querem que eu fique à tua direita, Daiane, mostrando que você é a pessoa mais esquerda o que não está errado também. Também não está, sou bem esquerda. Horta, vamos lá. Carla Zambelli faz um vídeo na rede lá, acho que na rede social da sua mãe, né, que ela está utilizando, dizendo que saiu do país. Né? Saiu do país para fazer tratamento de saúde, porque ela está muito doente. Né? E aí faz todo um discurso para dizer que saiu do Brasil, mas não diz onde ela está localizada, diz que saiu do Brasil diante da situação, porque a saúde dela é muito frágil, e o tratamento na cadeia seria impossível. Como é que a gente pode olhar essa postura da Carla Zambelli? No boletim que eu fiz aqui, eu destaquei que essa pode ser uma sinalização de que nenhum deles vai querer ficar aqui para cumprir prisão, né? Ou para, olhando do lado jurídico, né, fazer a sua defesa, provar sua inocência. Nenhum deles está desenhando esse caminho. Mas a Carla Zambelli tem ali um histórico que já nos faz pensar que ela não está fazendo isso somente pela prisão, ela estava também isolada, no ambiente bolsonarista já não tinha o apoio, a prisão dela estava ali na dependência da Câmara, né, da decisão da Câmara, inclusive sobre a cassação também e tal, tudo isso emperrado, mas muita gente dizendo, bom, só vamos salvar você para salvar os outros, se tiver que salvar os outros, a gente salva você, porque se tiver que salvar você, você vai para a forca. E o caso dela, ela faz um discurso muito cheio de liberdade, defesa da liberdade, perseguição, censura, até a foto que ela estava utilizando nas redes sociais dela era uma foto, uma mordaça na boca, mas o processo que ela responde, até agora, aquele que ela foi condenada, e o que ela responde e guardava ali uma tramitação, não se trata de censura, nada de rede social, se trata de invasão ao sistema de justiça. Eu vou colocar até aqui, para quem não se lembra, né, uma coletiva que ela deu de imprensa. Essa coletiva ela deu no dia 2 de agosto de 2023, certo? Logo quando foi denunciada por conta dessa invasão com o hacker Walter Delgatti. Vamos ver o que ela falou à época, no momento em que foi denunciada, né? Bora lá. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens, não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá.
em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Bom, tá bom aí, porque só daí, né, Horta, já dá para a gente ter uma noção. Ela não confiava no cara, mas foi lá e pagou passagem, levou ela até o Valdemar da Costa Neto, falou, Valdemar, não contrata, deu uma piscadinha para ele. Mas foi lá e levou até o Bolsonaro. Isso porque ela não confiava nessa pessoa e ela achava que essas questões, todas as informações que ele não tinha, mas ele dizia ter, era o bastante para que ela tivesse tantos encontros com ele. Aí ela diz a mentira, faz tudo. Eles fazem uma narrativa que parece muito séria, mas se a gente se ater aos fatos, você fala, tá mentindo, né, Horta? Daí, quando eu dou os cursos sobre fascismo, eu sempre digo que o grande problema, a força e o problema do fascismo são o mesmo, né? Eles são ignorantes, são muito estúpidos. Essa é a sua força e a sua fraqueza. E a Zambelli, ela personifica exatamente essas duas coisas, viu, Dai? Primeiro porque ela é estúpida o suficiente para achar que Walter Delgatti teria condições de hackear o sistema de urnas eletrônicas. Tá? Quando a gente começa a conversar a respeito de tecnologia com o Walter Delgatti, a gente percebe que ele não tem condição nenhuma de técnica de hackear absolutamente nada. Ele conhece alguns mecanismos específicos de indução ao erro para que algumas pessoas liberem sua senha, mas em termos técnicos não tem essa situação. Só a Zambelli que realmente acreditou. Depois, ela foi estúpida o suficiente para achar que ela era convidada prioritária dentro das hostes fascistas, que ela teria, de alguma maneira, um espaço preferencial por se colocar ao lado do presidente Bolsonaro e correr os grandes riscos que ela correu, porque realmente oferecer para que se invada as urnas e depois para hackear. Vamos lembrar que o tal do hacker conseguiu colocar um mandado de prisão do Alexandre para ele mesmo. Não sei se tu te lembra dessa história, Dai. Houve a inserção dentro do software do STF de um mandado de prisão que o Alexandre de Moraes teria assinado contra ele mesmo. E isso foi o hacker que fez. A Carla Zambelli, portanto, acredita que ela fosse uma convidada especial do fascismo, talvez uma amiga próxima do Bolsonaro, em que nada com ela aconteceria. E aí você começa a perceber que não só ela não entendia qual era o seu papel dentro dessa estrutura toda, ou seja, ela era bucha de canhão, ela era das pessoas, né, que deveria fazer o maior esforço, pagar os maiores custos e seriam os primeiros corpos a serem, vamos dizer assim, largados de lado, se assim fosse necessário, como efetivamente foi. E não só, isso não aconteceu agora, o bolsonarismo culpa a Zambelli, e eu acho até que de forma equivocada, tá? Mas culpa a Zambelli pela derrota no segundo turno. Segundo os analistas bolsonaristas, foi aquele último dia onde ela sai com uma arma na mão que teria retirado de Jair Bolsonaro o número de votos para que ele
não conseguisse, então, o processo da eleição. Eu não vejo dessa forma. A Zambelli é mais uma das destrambelhadas fascistas que usava da sua ignorância como força, como ponta de lança na época em que eles detinham o poder e que agora está sendo culpada e culpabilizada por isso. O fato dela sair do Brasil é só mais um episódio dela. Vamos lembrar como é que começa a trajetória histórica da Zambelli. Ela começa no FEMEN, não sei se tu lembra, Day. Ela era daquelas moças do FEMEN que tiravam fotos seminuas com o corpo todo escrito, meu corpo, minhas regras, portanto, fazendo parecer dentro de um processo de esquerda, quando na realidade nós já tínhamos uma certa desconfiança de que aquilo era plantado. Ela começa com uma crítica muito grande aí à direita e ao centro brasileiro, e depois ela transita para uma extrema-direita absurda nesse caminho que nós vimos todos acontecer. Carta fora do baralho, desimportante do ponto de vista político, mas, e aí é a parte mais importante, o fato dela fugir, Daiane, conta contra a Polícia Federal. Como assim a Polícia Federal brasileira deixa uma pessoa, que é deputada, portanto não é uma qualquer, sair do Brasil sabendo que ela tinha mandado ou poderia ser presa a qualquer momento? E se ela pode fazer isso, Jair Bolsonaro também poderá? E aí nós começamos a perceber que talvez o presidente Lula tenha que começar a se preocupar muito com a rigidez ética e moral de algumas pessoas dentro da Polícia Federal. Porque só passa pela minha cabeça que ela tenha fugido do Brasil com pelo menos as vistas grossas de uma parte significativa da polícia que deveria estar cuidando desse tipo de coisa. Tem uma situação aí que vai se configurando também, né, diante disso tudo, sobre essa saída, né, de como se deu. Ela não estava com o passaporte apreendido, ela já tinha de volta o passaporte dela, a Polícia Federal tinha ali alguns encaminhamentos, ela é investigada e condenada por outros, mas o fato é que não havia, apesar dela ter sido já condenada, não havia nenhuma restrição para a saída. Chama a atenção que o advogado dela saiu do caso, né, diante da fuga que ela demonstrou. Como é que você vê também, do ponto de vista dos bolsonaristas, essa situação, né? Isso favorece ao discurso da perseguição? Ela vai ficar do lado de fora lá falando que ela é perseguida, que no Brasil agora tem uma ditadura, que eu vi postagens do Geyer, inclusive, que estava ali atrás dela naquela imagem, dizendo que ela é uma guerreira. Saiu o Marcos Feliciano também dizendo que ela não se curvou diante da ditadura do judiciário. Enfim, eles nas redes estão tentando mostrar algum nível de reação de solidariedade a ela, né? Mas, por outro lado, fica difícil você sustentar que você está lutando por justiça quando você foge, e foge da maneira que saiu, né? Primeiro ela pediu muito Pix, dizendo que estava com falta de grana para pagar as multas e tal, e depois foge dizendo que vai tratar da saúde e fica nesse dúbio. O discurso da anistia ganha força com esse tipo de postura aí da Zambelli? Olha, daí eu acho que não. Eu acho que ela não tem essa capacidade. Primeiro, ela não era funcionalmente importante para o fascismo, tanto que pôde ser jogada de lado ao primeiro sinal de problema. Segundo, ela já não contava mais com o apoio dessa estrutura fascista há algum tempo, e esse é um problema exatamente de você ficar pulando para lá e para cá dentro desses movimentos, né? Uma hora ela estava na extrema esquerda, depois ela vem para a extrema direita, depois ela, né, pinta o corpo com questões feministas, depois ela já não gosta mais do feminismo. Quer dizer, isso acaba atrapalhando muito a verificação de onde é que estão as suas lealdades, né? Então eu acho que não favorece a questão da anistia, mas era importante a Zambelli sair do Brasil para os bolsonaristas, porque ela seria, sim, uma das delações premiadas mais importantes que poderia ser feita
porque ela esteve em conjunto com todo esse processo, ela viu isso tudo acontecer, ela conversou abertamente, inclusive, com Jair Bolsonaro, e poderia ter mais informações de outras ações do que o próprio Cid, ou pelo menos informações que corroborassem o Cid. Então, para o bolsonarismo é importante tirá-la do Brasil, porque ela é um elo frágil nesse processo. Ela seria uma das primeiras, com certeza, que viria a fazer essa delação. Então, nesse sentido, acaba ajudando. E, obviamente, que se junta mais um pouquinho nesse rosário dos desesperados. Eu acho que o Geyer é outro que está fazendo hora extra aí do lado de fora da cadeia, né? Já tem tanta condenação e tanta coisa sobre ele, que é outro que também daqui a pouco vai entrar nesse processo. Aos poucos, a centro-direita brasileira, os liberais brasileiros vão tentando reconstruir as nossas instituições, e para reconstruir as nossas instituições tem que punir esses comportamentos aberrantes, e a Carla Zambelli fez dos seus comportamentos aberrantes, da sua ética sinuosa e da sua incapacidade de passar desapercebida nos lugares, o cartão de visita para chegar no Congresso Nacional. Paga o preço por isso, mas principalmente é bom que ela entenda que está sendo abandonada na estrada para evitar trabalhos ou para evitar problemas maiores para os bolsonaristas. Mas, novamente, nós temos que perguntar, mesmo que a Polícia Federal saiba que ela que ela estava com o seu passaporte, não havia restrições, há todo um trabalho de inteligência na Polícia Federal, que mapeia, que rastreia especialmente essas figuras e que precisa ficar sabendo de que, olha, ela está em possibilidade de fugir e avisar as autoridades judiciárias nesse processo. Ou então, talvez seja também plano fazer essas criaturas fugirem, porque covardemente isso aparece para os fascistas brasileiros, os bolsonaristas brasileiros, como uma credencial errada, né? Fugir não é o caminho que eles querem, eles gostariam que as pessoas ficassem aqui e enfrentassem. Aliás, a gente está ouvindo isso nos depoimentos que o Alexandre de Moraes está tornando público, né? Os generais que não aceitaram fazer o golpe estão sendo ameaçados o tempo inteiro até os dias de hoje, porque os fascistas acreditam que eles foram covardes. Então, veja, mesmo hoje não se conseguiu construir no Brasil a ideia de que o golpe era equivocado. Os fascistas estão indignados é porque esses grupos não deram esse golpe, e não porque eventualmente eles foram presos, mas porque eles não consolidaram o problema. O presidente Lula hoje concedeu uma entrevista coletiva, né, aos jornalistas, foi uma entrevista ali para os jornalistas que cobrem presidência, foi agendada no improviso lá de manhã, e falou sobre essa questão do Trump e o Brasil. Vou colocar aqui o trecho da fala do presidente, queria que você comentasse. Bora lá. Inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie, porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, sabe, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, sabe, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Tá? Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar. E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, sabe? Mas pode ficar certo que o Brasil
vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. Tá aí, o presidente Lula foi duro com a questão aí do Trump, com a postura do Eduardo Bolsonaro, falou de lamber as botas, né? O termo que ele usou ali para o comportamento do Eduardo. Como é que a gente pode também olhar isso? Porque a imprensa ficava dizendo, o STF está cobrando uma postura do governo para sair em defesa. Eu duvido que esteja fazendo isso, porque não é parte do papel do Supremo essa postura. O governo brasileiro tem feito, tem reagido ali dentro de uma dinâmica de não botar mais lenha na temperatura, o que eu acho adequado, porque o que eles querem é que o Brasil entre nessa batalha, para eles se mostrarem que tem força e tal, né? As sanções ditas pelo Marco Rubio deram esse palanque para o Eduardo. Olha, tá vendo? Estou aqui, estou fazendo aquilo que eu prometi, olha como eu sou bom, olha as minhas relações, meus canais, e agora ele fica lá se vangloriando. É tudo que eles querem, é fazer com que essa questão seja entre eles, Trump, e o governo brasileiro, porque na cabeça deles, quem vai sair perdendo é o Brasil, né? Pois é, mas precisava. O presidente Lula precisava fazer essa manifestação, uma manifestação Sim, eles não estão certos. Forte, mandou o Trump calar a boca. Vamos lembrar isso, ele manda o Trump calar a boca. Isso tinha que ser manchete. Lula manda Trump calar a boca. Ele diz assim, se você não concorda com a Suprema Corte brasileira, silencia. Ou seja, cala a boca, você não tem que se meter nessas coisas. Isso é essencial que ele fez, porque já fazia algum tempo que as ameaças sobre a Suprema Corte estavam pairando e havia, sim, um delay, vamos dizer assim, um atraso na resposta do Executivo brasileiro. Ela veio agora dura em cima do presidente Lula. Tem uma hora que ele diz em boca fechada, né? Ele vai dizer, não, em boca fechada, como é que é? Não entra mosca. Ele usa um ditado, né? Um velho ditado ali, e eu achei até que ele ia ser mais agressivo, mas está certo o que ele está dizendo, né? Já passou o tempo do colonialismo explícito, que parte das nossas elites ainda se submetem aos norte-americanos. Parte das nossas elites ainda acham que os Estados Unidos dizerem A ou B vai prejudicar a nossa estrutura interna. E isso é um viralatismo muito grande. E o presidente coloca as coisas no lugar onde tem que ser colocados. E depois toca na ferida, né? Toca na ferida dizendo o maior absurdo, e aí ele toca na ferida nos Estados Unidos 2 vezes. Né? Não é só o Trump se meter na nossa soberania, tentar efetivamente manipular as decisões da Suprema Corte, que eu não concordo, Daiane, com várias delas, você também não concorda, o outro não concorda, e nós estamos todos aqui para não concordar e usarmos nossos espaços democráticos para isso.
Mas não um país de fora vir aqui dizer o que nós devemos ou não fazer, ou quem são os juízes que podem ou não estar dentro do nosso processo democrático julgando. Isso é inadmissível. Mas mais do que isso, a manifestação do presidente ela é muito clara, porque o Trump não apenas tenta se meter na nossa soberania, como dá guarida a um conjunto de pessoas, aos quais agora a Zambelli se une, que claramente seguem trabalhando contra a democracia brasileira e na tentativa de golpe. O presidente usa a palavra forte de terrorismo. E isso é muito forte, por quê? Porque nós temos uma legislação brasileira de terrorismo, o terrorismo, e alguém vai dizer, mas as ações do Eduardo podem ser classificadas como terrorismo? Podem. Tá? Se você pegar o conceito de terrorismo, pode ser a manipulação da informação pública para gerar pânico ou constranger as instituições. Está lá na definição norte-americana, você não precisa explodir. Se você fizer ameaças que constranjam as instituições, você está praticando terrorismo. Então, o terrorismo pode sim ser utilizado para enquadrar, nesse momento, Eduardo Bolsonaro, e a ajuda de um país estranho ao nosso, um país como os Estados Unidos, nesse processo, torna a situação cada vez pior a isso tudo. Como você disse, será mesmo que o executivo estava tentando manter as coisas em panos quentes? Porque me parece já há algum tempo que o Trump não quer saber de pano nenhum. O negócio dele é chutar o balde e a coisa ir à frente. Agora, ele sempre esperou uma atitude passiva do Brasil e de toda a América Latina. E o presidente Lula bota o pé no acelerador e diga, olha, se você não gostou, né, vá para casa e fique em silêncio, né? Como dizia um amigo meu, silêncio é bom e conserva os dentes. Eu pensei que ele ia dizer isso para o presidente Trump, aí ia ser muito legal. Mas ele deu o recado onde ele tinha que dar, como ele tinha que dar. Só acho que isso tinha que ter sido feito também por meios diplomáticos, tá? É claro que a manifestação do presidente pública é muito forte, mas eu acho que o Itamaraty tem que começar a agir isso de forma diferente. Agora, ele dá duas outras informações que são importantes para nós também, e que são informações que estavam sendo aguardadas há algum tempo. A primeira, ele ordena que a diplomacia brasileira haja no chamado princípio da reciprocidade. O que é o princípio da reciprocidade? Você fez alguma coisa para o Brasil fará exatamente a mesma coisa com você, com os seus cidadãos e tudo mais. Tá? Há muito tempo que o princípio da reciprocidade era, vamos dizer assim, esquecido no Brasil. Vamos lembrar dos casos do governo Fernando Henrique Cardoso, onde até pilotos norte-americanos foram causadores de acidentes aqui no Brasil e explodiram aviões brasileiros e saíram daqui do Brasil sem serem presos com a anuência do governo Fernando Henrique Cardoso na época, porque esse princípio da reciprocidade não foi respeitado em momento algum. O presidente Lula manda um aviso e diz, olha, nós vamos trabalhar com reciprocidade. Aumentou tarifas contra o Brasil, nós vamos à OMC, a Organização Mundial do Comércio, para ver se a OMC decide a nosso favor, mas mesmo que a OMC não decida, nós vamos trabalhar no princípio da reciprocidade e vamos aumentar as tarifas aqui. Esse princípio da reciprocidade estava sendo inutilizado até durante o governo Bolsonaro. Lembra quando o Bolsonaro, num ataque de viralatice, resolveu liberar de visto os japoneses, os americanos, acho que eram 4 grupos que eles achavam que eram os branquinhos limpinhos, que podiam vir para o Brasil. Era japonês, norte-americano, sul-coreano, uma coisa assim. E quando que esses países continuavam exigindo visto brasileiro. Então, está certo também o presidente Lula recolocar o princípio da reciprocidade, usar as instituições internacionais. Eu só não gostei quando ele falou da Veja, porque ele deu um palco que não precisava dar para a Veja, né? E depois quando ele fala de um multilateralismo no final da Segunda Guerra. O final da Segunda Guerra não é bem o multilateralismo, esse multilateralismo é conquistado também pelas atitudes do presidente Lula. E é efetivamente depois dos anos 80, 90, início dos anos 2000 que a gente vai falar disso mais fortemente. Mas palmas para o presidente, ter um país soberano é essencial, não deixar baixar a cabeça é prática necessária nesse momento, mesmo que a gente saiba que Donald Trump é um maluco e que pode, a partir dessas declarações do presidente, fazer as coisas ainda piores, e aí nós vamos responder da mesma maneira. Paciência, o mundo está de cabeça para baixo. Joara Miara está perguntando aqui se você acha que a doutrina Monroe está morta. Não, a doutrina Monroe nunca, para quem não sabe, a doutrina Monroe é uma parte da diplomacia norte-americana, né,
que defende a ideia de que a América para os americanos do norte. A doutrina Monroe começa como uma oposição dos Estados Unidos à Inglaterra e à Europa, mas rapidamente ela vai se consolidar como uma espécie de idolatria aos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizendo que toda a América significaria, então, parte integrante dos interesses dos Estados Unidos, e isso representaria a América Central e a América do Sul. Em alguns momentos, a nossa elite achou a doutrina Monroe a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos lembrar do período militar que a gente dizia, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O presidente Lula não trabalha com essa perspectiva. E ainda que o Trump tente recolocar a doutrina Monroe de forma muito clara nessas relações, a fala do presidente deixa muito evidente que esse não vai ser o nosso caminho. O Brasil é um país soberano e precisa ser respeitado dentro dessa situação. Eu acho que nessa questão toda, só quem perde, são os Estados Unidos. E eles já estão chegando a essa conclusão. Daí, essa semana, nos jornais norte-americanos, estão pipocando uma série de críticas exatamente ao processo autocentrado de governo do Donald Trump, especialmente após a saída do próprio Elon Musk, que saiu do governo dando tiro para tudo que é lado, chamando o Trump de amarelão, de covarde e de outras coisas. Me lembrou muito a atitude do Elon Musk, me lembrou muito a atitude da Zambelli, em que pese que ela saia de alguma maneira sem xingar o bolsonarismo, mas certamente é parte também desse descaminho. Aqueles que não conseguiram dar o golpe, aqueles que não conseguiram se manter no poder, dizendo que os outros são covardes. É bom ver essa gente toda como ratos, como você usou no início do programa, correndo para lá e para cá. Nessa coletiva do presidente Lula, uma das questões abordadas ali foi a questão dos juros e Gabriel Galípolo. Vou colocar aqui o trecho da resposta do presidente Lula sobre essa questão dos juros, e queria te ouvir. Você acha que eu não critico o juro porque é o Galípolo que está lá? Não é por conta disso, gente, é porque quando a gente discute no governo, o que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado, porque mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. É porque tem uma coisa muito importante, é que tem muito crédito para o movimento, para os pequenos agricultores, para os microempreendedores, para os médios empreendedores. Há muito crédito nesse país e nós queremos mais crédito para fazer com que a economia cresça mais. Eu às vezes fico chateado quando eu vejo alguém dizer, não, a economia está crescendo, vai causar inflação. Se para controlar a inflação for preciso ter fome, sabe, não é possível a gente aceitar. É preciso encontrar outro jeito para controlar a inflação. Então, eu tenho 100% de confiança, sabe, na idoneidade do companheiro Galípolo. Ele é uma figura muito especial, sabe, e eu acho que ele vai dar conta do recado fazendo aquilo que é necessário fazer. Tá aí. A discussão que estava aí nos últimos dias, né, era de que havia ali uma situação já de críticas de diversos setores em relação à postura do Galípolo. As mídias davam conta de que o presidente estava muito bem com o Galípolo, estava sempre conversando muito com ele e tal, apesar dos juros estarem em 14,75%. E também havia uma especulação dando conta de que o Haddad não estaria muito satisfeito, que teria criticado. Ontem mesmo o Galípolo soltou críticas em relação à proposta aí do IOF, do aumento do IOF, dizendo que não pode ser como a arrecadação, o IOF não pode ser como arrecadação, tinha que achar outra alternativa. Enfim, aí o presidente veio com essa fala, né? Está tudo precificado. Então, não é para criticar o juros está dentro do caminho que o governo estava querendo, está tudo certo, é isso que a gente tem que entender? Não, o presidente deu uma luz alta no Galípolo com classe.
Vamos pegar a fala do presidente e vamos separar. Primeiro ele começa dizendo, né, ele ri e profundamente desconfortável, o presidente Lula está desconfortável com essa situação, e toda vez que ele fica desconfortável, ele parte para o humor. Pode ter certeza, quando o presidente Lula fica desconfortável com alguma coisa, a saída dele é o humor. Então ele faz uma brincadeira com o jornalista ali no meio, acho que eu não vou criticar os juros só porque é o Galípolo que está lá. Então ali já mostra que ele está desconfortável. O que se diz aqui em Brasília é que o Galípolo está botando os pés pelas mãos. O Galípolo deixou o Fernando Haddad sozinho na estrada, né? O Fernando Haddad é o preceptor do Galípolo, o Galípolo só está onde está por conta do Fernando Haddad, por ação direta do Haddad sobre ele, e chegou na hora, o Galípolo não só criticou o IOF, como declarou que o Banco Central não havia participado dessas negociações, como tirou dele dessa situação toda e ainda seguiu criticando o Haddad abertamente, e isso teria incomodado o ministro da Economia. Mas aí a gente tem que dizer para o ministro da Economia, ministro, o que o senhor queria? Né? A gente sempre disse que o Galípolo tinha problemas para lidar com esse processo de pressão do mercado. Isso só está começando. Vai ficar pior. Mas o presidente dá luz alta nele quando ele diz assim, já já o Banco Central vai tomar a atitude correta. Então, para o presidente, o Banco Central não está tomando a atitude correta. Veja, quando ele diz já estava precificado, ele está tentando diminuir a crítica, está dizendo, não, eu já tinha sido avisado que ia subir nesse sentido. Então ele está antecipando a crítica, mas dentro da percepção do presidente, o juro continua muito alto e o correto é baixar. E depois ele dá um segundo aviso para o Galípolo. Se para segurar a inflação eu tiver que gerar fome no país, não vai acontecer. Nós vamos ter que encontrar uma nova forma de controlar isso. Ou seja, o presidente Lula começa a avisar que Gabriel Galípolo está, vamos dizer assim, passando do limite. E ele tem toda a razão. Os mecanismos que o Galípolo tem na mão são muito maiores e muito mais amplos do que ele está sabendo usar. E é possível, sim, fazer uma política de juros completamente diferente da que está sendo tomada ali e manter o crescimento brasileiro alto. Basta que as pessoas que estejam coordenando isso não sejam subservientes ao mercado financeiro. E esse também é a terceira luz alta que o presidente dá para o Galípolo ali colocado, né? Lembrando a ele que o juros segue muito alto e que a prioridade é emprego, renda e o ataque efetivo à fome que o Brasil vem fazendo já há algum tempo, que ele não vai abrir mão dessas coisas. E dizendo claramente que, inclusive, ele queria gastar mais. Quanto mais crédito as pessoas consomem, a roda da economia cresce. Aliás, esse é o Lulonomics, que nem a gente diz, né? Há um tempo atrás, eles criaram essa palavra, né, economics, havia essa percepção do neoliberalismo como se fosse uma coisa. Pois é, o Lula mostrou que existe uma outra forma de fazer isso, fez o Brasil crescer nos seus 2 primeiros mandatos e faz agora também. O grande problema que o presidente tem que tomar cuidado é para a gente não ficar refém do agronegócio, porque crescer a economia brasileira baseado simplesmente na expansão do agronegócio gera forças políticas internas que no final das contas vão prejudicar o próprio presidente, porque nós sabemos que o agronegócio brasileiro não apoia Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, apoia golpes de Estado. Eu não ficaria surpreso se Zambelli e Eduardo Bolsonaro estivessem no exterior recebendo mesadas desses que patrocinaram o golpe, que o STF ainda não foi atrás, Daiane, e que muito bem lembrado pelo Cacai, na época que eu fiz a entrevista com ele, que a gente espera que esses caras também vão para o banco dos réus, porque não são só os generais e os políticos envolvidos nisso. Eu quero saber quem financiou, e quando quem financiou for mostrado, nós vamos ver de que lado está o agronegócio. E a grande pergunta que vai se fazer é essa: vamos continuar financiando o agronegócio brasileiro para que eles fiquem cada vez mais ricos, controlando cada vez mais o Congresso, e a gente dizendo que o país está crescendo junto com eles, quando na realidade eles estão tomando grande parte da nossa economia? O presidente vai ter que fazer uma escolha: ou industrializa e muda a política econômica, ou continua refém dessa estrutura do agronegócio. Agora, o Galípolo tomou uma luz alta e eu adorei ver, Daiane. Desculpa, eu sou mal nesse processo. Eu gostei. Acho que se o presidente pudesse, dava aquele tapão de cima e para baixo, entendeu? Fica esperto aí, cara, porque tu já tá fazendo bobagem. Tá sem som, Dai. Espero que seja isso, eu disse. Obrigada pela sua participação aqui. Boa semana, um abraço. Obrigado, Dai. Beijo para você. Um abraço pro Paulo, que já tá por aí. E vamos que vamos. Vamos, o Paulo tá ansioso aqui. Tava me cobrando que era a hora dele entrar. Então vou botar ele aqui. Desculpa, Paulo. Foi a Dai, não fui eu. Foi eu, quem comanda esse programa ainda sou eu. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.